Você aí de casa, sabia que o nosso sangue ele pode ser afetado por diferentes doenças que colocam a nossa saúde em risco? As doenças do sangue, que também são chamadas de doenças hematológicas, incluem problemas como anemia, leucemia, linfomas, tromboses, distúrbios de coagulação, entre tantos outros, viu? Muitas delas podem ser silenciosas no início, viu, Abi? Mas trazem sérias consequências se não forem diagnosticadas e tratadas corretamente. Então, vamos entender melhor esse assunto? Quais são essas doenças, os sintomas mais comuns e como é feito o tratamento? Quem vai nos ajudar é a hematologista Geisa Mello. Seja muito bem-vinda para viver a tarde com a gente. Boa tarde, obrigada, gente. Geisa, que bom, viu, conversar com você para a gente falar desse assunto, dessa pauta tão necessária, né? E primeiro eu queria que você já ajudasse a gente, então, a identificar e apontar para as pessoas, quando a gente fala em doenças do sangue ou relacionadas ao sangue, quais são as mais comuns, as mais conhecidas que as pessoas acabam tendo dúvidas naturalmente? Então, temos uma gama enorme de doenças do sangue, né? Tanto doenças benignas quanto doenças malignas. A doença mais comum de todas, sem dúvida, é a anemia. Então, tem muitos tipos de anemia também, algumas causas benignas, outras causas mais sérias, malignas. E conta pra gente, quais são os tipos de sangue? Porque as pessoas em casa ficam pensando assim, meu sangue eu acho que é A positivo, o meu é O. Será que um é compatível com o outro? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Nós temos 4 tipos principais, né? Que são essas letrinhas. Então, o tipo A, B, AB e o O. Então, pode ser tanto positivo quanto negativo, todas elas. E aí, quais deles é mais comum? E a gente sempre pensa isso na doação de sangue, né? Ou qual é universal, por exemplo? Os mais comuns são o A positivo e o O positivo. E o que a gente aprende lá na escola, que é o doador universal, é o O negativo, que também é o mais raro. Geisa, e quando a gente fala sobre sangue também, algumas vezes as pessoas têm aquele tipo de informação que viram em algum lugar ou que já escutaram, de que alguns tipos sanguíneos são mais comuns ter algum tipo de doença, ter uma predisposição a algum problema. Existe mesmo isso? Com doenças específicas, o tipo sanguíneo não, isso não. Mas aí a gente tem que ficar sempre atento ao tipo de sangue que você tem, né? Até porque a gente vai falar de doação daqui a pouquinho, então Exatamente. Se você ainda não sabe, aproveita. Qual que é a melhor forma da gente descobrir o nosso tipo sanguíneo? O tipo sanguíneo é feito por um exame simples, que a grande maioria dos laboratórios, tanto particulares quanto do SUS, fazem. Todas as mulheres costumam fazer durante o pré-natal, então também é um momento que faz, e os bebezinhos também fazem no nascimento. Geisa, e qual que é a importância da gente ter esse acompanhamento e visitar regularmente um hematologista, né? É um tipo de consulta que a gente deve marcar de tempo em tempo, ou um clínico vai nos encaminhar? Como que a gente deve fazer? Normalmente funciona assim, né? A gente faz um acompanhamento com um clínico geral ou com alguma especialidade, né? Quando a gente já está cuidando de, por exemplo, uma pressão alta, um diabetes, e geralmente o médico que nos conhece, que nos acompanha, colhe ali os nossos exames. Se ele identifica alguma alteração que precisa de um olhar mais apurado, ele acaba encaminhando para o hematologista, para o médico especialista. E a gente também tem vários mitos, né, e verdades sobre os tipos sanguíneos. Eu já ouvi falar sobre dietas específicas para alguns tipos sanguíneos, né? O A positivo é de tal jeito, o AB de outro. Isso realmente é verdade ou não? Não, também é mito. Então, o tipo sanguíneo, ele interessa quando a gente precisa receber mesmo uma transfusão, que aí precisa ser compatível para não ter nenhum tipo de reação. Um sangue, ele pode reagir contra outro. Então, quando a gente recebe o sangue de outra pessoa, precisa fazer esse exame da compatibilidade. Mas é basicamente para isso que serve o tipo sanguíneo. Não causa diferença na alimentação, no nosso dia a dia, todo mundo igual. Mas já que a gente falou de alimentação, Geisa, queria que você contasse pra gente se esse é um dos fatores que podem impactar, desencadear doenças relacionadas ao sangue. Então,
onde normalmente está a origem? Pode ter relação com o que a gente come, com os nossos hábitos? Muito. Então, a nossa alimentação, ela é a base de tudo, né? Então, a grande maioria das anemias, né, elas são por deficiência de ferro, então, principalmente em mulheres. Então, a mulher, ela tem uma perda sanguínea que é repetida, né, mensal. Então, tem que cuidar muito de repor esse ferro que está perdendo todos os meses, né? Então, aonde a gente mais encontra o ferro é na carne vermelha. Tem também nos vegetais, no feijão, no brócolis, mas onde ela é mais disponível para o organismo aproveitar é na carne e nos alimentos de origem animal. Então, tem que cuidar bastante disso. Além disso, todas as doenças malignas, né, todos os tipos de câncer, eles também estão relacionados a ter ou não uma alimentação saudável e fazer uma atividade física, né? Então, hoje já está mais do que comprovado que a gente precisa ter uma alimentação balanceada, rica em legumes, verduras, e em alimentos antioxidantes, para que a gente tente prevenir uma parte dos cânceres, das doenças malignas. Quando a gente fala de alimentos, as pessoas também têm essa coisa de falar que o sangue engrossa ou afina. Isso é verdade? Não, por alimento não. Às vezes tem algumas doenças, né, que faz o sangue ter um excesso de célula, que a gente fala que o sangue está mais grosso, porque está com muita célula. E aí precisa fazer um tratamento, mas não está relacionado com a alimentação, não. E tem alguma relação com idade, Geisa, quando a gente fala de faixa etária, de públicos que precisam ter mais atenção com a saúde a partir do sangue? Então, todo mundo, né, precisa se cuidar. As doenças hematológicas, elas podem aparecer em qualquer faixa etária, desde a infância. Então, tem muitas anemias que são diagnosticadas no nascimento, lá no teste do pezinho, né, que são herança genética, herdadas da nossa família. Mas a gente sabe que as doenças malignas, elas vão crescendo ao longo da vida e são mais incidentes na fase idosa, depois dos 60 anos. Então, a gente tem que cuidar sempre, mas mais importante ainda depois dos 60 anos. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre doação de sangue e eu queria que você conversasse um pouco com as pessoas, né? A gente está falando, você falou um pouco da compatibilidade entre os tipos sanguíneos. O que a gente encontra de dificuldade, de repente, principalmente nos lugares de doação de sangue? Qual é o tipo de sangue que é mais difícil de ser encontrado e qual a importância das pessoas terem, né, essa consciência para a doação? Então, é muito importante a gente falar, né, de doação de sangue. A gente está nesse mês de junho, que é um mês que a gente usa para lembrar, né, para conscientizar as pessoas da importância de ser doador de sangue, né? Então, a necessidade de doação, ela é todos os dias no hospital, todo dia tem alguém precisando, tem alguém que está doente, ou que está passando por algum tratamento, ou que teve ali um acidente, alguma coisa, e naquele momento está precisando do sangue, né? Com relação aos tipos, a gente precisa de todos os tipos, né? Então, normalmente, a pessoa que ela é A, ela vai receber de alguém que também é A. Então, a gente precisa igualmente de todos os tipos. E quem é o O negativo é quem acaba sendo o coringa, que pode doar para todo mundo. Então, na falta de outros tipos, ou quando existe uma emergência muito grande, uma necessidade de sangue muito rápido, às vezes a gente usa o O negativo. Mas todos os tipos são importantes, todos são muito bem-vindos. Pois é, né? Por isso é tão importante a gente manter, né, os bancos de sangue abastecidos, e é sobre isso que a gente vai falar agora com o pessoal de casa, Geisa. Então, primeiramente, agradecer, viu, a sua participação aqui com a gente e que a gente possa, né, não só nesse mês, mas ao longo de todo o ano, plantar essa semente, né, e conscientizar as pessoas da importância da atenção ao sangue e também da doação, né? Isso mesmo, eu que agradeço por vocês abrirem esse espaço, né, para a gente falar desse assunto tão importante. Quero convidar todo mundo a vir ao Hemonúcleo de Taubaté, fazer uma doação. Se você não conhece, venha conhecer. Se você já conhece, tem muito tempo que não vem, venha, aproveite esse lembrete aqui que a gente está dando e venha fazer a sua parte. Venha ajudar até 4 pessoas, você pode ajudar com uma única doação. Olha só. Obrigada, um beijo para você. Já que ela fez esse convite, né? Vocês sabem, dia 14 de junho é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde do Dia da Doação de Sangue. Exatamente. Ela fez esse convite aqui e eu e Guilherme, como a gente já é antenado, a gente
meio que aceitou, né? Aceitamos. Eu provoquei aqui um dia no programa, falei pra Abby, vamos doar sangue? Ela topou, eu não podia voltar atrás, né, Abby? Então vamos assistir esse dia. Será que o Guilherme tem receio de agulha? Você tem algum Medo receio? de agulha? Ó, se eu já tive, eu não me lembro mais, só adianto isso. Bora conferir como é que foi esse momento? Vamos lá. Salvar uma vida está nas suas mãos. Hoje nós estamos no Hemocentro em Taubaté, interior de São Paulo, para mostrar para você de casa como a doação de sangue pode ajudar milhares de pessoas. Pois é, né, Abby? Um gesto tão simples que faz uma diferença enorme, mas que muita gente ainda tem dúvidas, medos, até preconceitos. Por isso a gente vai mostrar aqui no nosso programa hoje, passo a passo, de como funciona todo esse processo. Inclusive, até nós vamos doar, né, Abby? Vamos, e a nossa ideia é incentivar você de casa para que você também abrace essa causa. Bora lá então? Bora! Prazer, tudo bem? Já estamos com algumas coisas na mão. O que a gente está aqui? Agora vocês vão receber as primeiras orientações aqui na recepção e fazer um cadastro, né, com os dados pessoais de vocês, que é o primeiro passo para a doação. Andréia, e as pessoas quando chegam aqui nesse momento costumam chegar com muitas dúvidas? Quer dizer, o pessoal tem que ter também esse preparo de conseguir acolher bem esse doador? Principalmente quem vem doar pela primeira vez, né? Vem com mais dúvidas, mais receios, ainda não conhece o processo. A gente tem todo o passo a passo para orientar esse doador já desde a recepção, tirando dúvidas. E até chegar no momento da entrevista com o triador é muito importante também. O doador vai responder um questionário que tem muitas perguntas, né, sobre saúde, comportamento, mas ele também pode aproveitar para tirar dúvidas e confiar no triador. E qual que é a importância, né, dessa doação de sangue? Quantas vidas a gente salva? Cada bolsa de sangue, ela vai ser processada, dividida. Cada componente pode ir para uma pessoa diferente. Então, uma bolsa de sangue pode ir até para 4 pessoas diferentes. Então, uma pessoa pode salvar 4 vidas. Uma pessoa pode salvar 4 vidas. E fala pra gente, quem não pode doar sangue? Não pode doar sangue quem já teve hepatite depois dos 11 anos, quem tem alguma doença transmissível pelo sangue. Algumas cirurgias, como por exemplo, cardíacas, né, bariátrica, quem já fez tratamento oncológico também não pode doar sangue. Esses são impedimentos definitivos. E existem os impedimentos temporários que são mais comuns, né? Gripes, resfriados, que são mais ou menos 15 dias. Quem fez cirurgias, o intervalo pode ser de 3 a 6 meses após a cirurgia, dependendo do porte da cirurgia. Quem faz uso de medicamentos tem que verificar o período de que esse medicamento possa impedir a doação durante o tratamento, é melhor aguardar. Endoscopias, colonoscopias impedem a doação por pelo menos 6 meses. Quem está gestante tem que aguardar durante o período da gestação e mais amamentação para poder voltar a doar também. Então vamos continuar o nosso processo. Vamos André, lá. obrigado, viu, por nos acolher e obrigado pelo seu trabalho, por ajudar a pouco transformar, né, a vida das pessoas. Eu que agradeço também. O trabalho da imprensa, da TV, nos ajuda muito na divulgação e desmistificar a doação de sangue. Bora lá agora então, Abby. Bora. Ó, gente, eu juro pra vocês que eu não passo mal, eu não desmaio, mas eu não gosto de olhar também, então eu vou ficar olhando pra vocês, só pode ser. Ai, quando você quiser, minha amiga. Fechado? Vai, Corinthians. É mais fácil que assistir um jogo do Timão, gente, sério. Aqui tá tranquilo, acho que meu amigo tá mais preocupado que eu. O Gui nem conseguiu olhar a agulha, Gui. É muito tranquilo. As meninas vêm a melhor veia aqui pra gente poder fazer a doação. Aí primeiro é feito esse teste, né? Daí são 4 ampolas de sangue para fazer os nossos exames. E na sequência a gente já vai enchendo a nossa bolsinha para fazer a doação.
terminamos. É muito rápido. Menos de 10 minutos, mais ou menos? De 5 a 15. 6 minutos e 9, que maravilha! Gente, é muito simples, é muito rápido, não custa nada e a gente vai estar ajudando milhares de pessoas. Se cada um pode salvar 4, olha só como você pode fazer a diferença na vida de alguém. Então aproveite porque é muito tranquilo. Viu, gente? Rapidinho, terminou. Fui provavelmente menos valente que a Biane? Fui. Eu tava mais tenso? Tava. Aí, ó, força do hábito, eu tô mexendo a mão até agora. Mas vale a pena, viu? Não dói nada, é tranquilo, seguro e faz bem pra muita gente. Não perde essa oportunidade, não. Tarefa cumprida. Tarefa cumprida. Foi tranquilo, não foi? Tranquilaço, Abi. Nossa, eu esperei por tanto tempo, sabia? Era algo que eu tinha tanta vontade de fazer pra ajudar as pessoas, mas é aquilo, né? A gente fica na correria, às vezes falta tempo. Exato. E também sobra um pouquinho de insegurança. Mas vou te falar, depois que a gente faz isso pela primeira vez e sente a importância disso, vê como é tão rápido, a gente acaba incentivando outras pessoas. Então eu espero que você aí de casa aproveite e abrace essa causa da doação de sangue. Agora chegou a melhor parte, que é a parte do lanchinho, né? Exatamente, agora é só aqueles cuidados pós, né, Abi? Tomar um lanchinho, se hidratar bastante durante Muito. o dia, evitar aquelas atividades mais pesadas. Então a academia fica pra amanhã fazer Fica o quê? pra amanhã fazer o quê? Nós não vamos poder ir hoje, Não gente? vamos, Ai, olha que que pena. chato. Em agosto estamos aqui de volta, né? De volta, porque daí a gente tem um tempinho certinho pra gente poder voltar. Temos a nossa carteirinha agora de doadores de sangue, então é muito fácil. Aproveite você de casa e faça isso. E continue se cuidando, viu? Porque quando a gente também tem saúde, a gente pode oferecer a nossa saúde para outras pessoas. Exatamente, Abi. Agora a gente vai pro lanchinho, viu? Vocês dão licença. Beijo. Tchau. Melhor parte, o Guilherme... Olha, a melhor parte, a parte que ele aproveitou foi a do lanchinho. Foi a do lanchinho, foi a do lanchinho. Não, mas eu tava tenso, sabe? O que eu falei ali na reportagem, eu tinha muita vontade, tinha um pouco de medo, de receio. Eu acho que o pessoal de casa vai ter gente que vai se identificar, gente. Então, ó, de medroso pra medroso, se for o seu caso, eu juro, não dói muito nada. tranquilo, né? É a famosa, é só a picadinha, aquela agulhada que a gente faz quando tem que tomar um soro, Sim, fazer um exame de sangue. A agulha parou ali, você já não sente mais dor, não incomoda. E é muito rápido. Vocês viram, o da Biane foi o quê? 6 minutos, 6 né? minutos, o seu foi O meu que 9. tava mais preguiçosinho foi 8 para 9, mas mesmo assim, ó, passa, você fica ali conversando, de repente já foi. Você ajudou pessoas, não te fez mal nenhum e você ainda sai com uma satisfação, porque eu confesso que esse foi um dia que eu... É muito legal, Nossa, né? eu saí falando, Tarefa poxa... cumprida, pois você é, fez que algo bom ser bom. útil, é. Exatamente. Lembrando que os homens, depois de 2 meses, eles já podem fazer a doação e É as por isso mulheres eu falei em depois agosto de 3. ali, em agosto eu já posso ir de novo. A Abi espera um mês a mais, mas não tenho dúvida que vai doar de novo. Com certeza, com certeza.